Olá, querido, graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando junto com você toda a sua família. Este é o nosso desejo. Vamos dar continuidade às devocionais do Salmo de número 119. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vida Celeste. Reverendo Anderson, grande abraço. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério aí. Um grande abraço, tá bom? Hoje nós vamos meditar na porção do Salmo 119, do versículo de número 25 até o versículo 32. O reverendo Anderson, a essa porção do Salmo 119, ele dá o tema, um grito do pó. O que nos diz o Salmo 119, do versículo 25 ao 32? Ouça. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Alguma vez você já teve falta de apetite? Já perdeu o apetite alguma vez? Com certeza a maioria de nós já devemos ter passado por uma situação assim. Em momentos assim, nada nos apetece. Pode ser o prato que mais apreciamos, mas não conseguimos ingerir mais do que poucas colheres, e isso com muito esforço. Não é verdade assim? Quando isso acontece com as crianças, ficamos preocupados, pois significa que algo está errado. E frequentemente é alguma enfermidade que tira o apetite. Por exemplo, dengue. Se você já teve dengue, se você conhece alguém que já teve dengue, ele vai fazer esse relato. A gente perde o apetite completamente. Coisa ruim. Não é fácil não. Eu já tive. Se você já teve alguma vez dengue, você vai lembrar disso. A gente fica completamente sem apetite. Quais são as providências que nós tomamos quando nós ficamos sem apetite? A verdade é o seguinte, nós procuramos eliminar o mal antes que haja um enfraquecimento e a situação fica ainda pior, não é assim? Vamos ao médico, se são as crianças, a gente leva no médico, pede o médico às vezes para passar às vezes um remédio para abrir o apetite, uma vitamina, ou para descobrir realmente o que a criança tem. A gente fica preocupado e também conosco é assim, tomamos uma providência, sem nenhuma dúvida. Agora uma pergunta para você, e quando nos falta o desejo de nos alimentar pela palavra de Deus, isto nos preocupa? Aliás, isso tem preocupado você? Você tem tido apetite pela palavra de Deus? Quando nos falta apetite pela palavra de Deus, será que nós procuramos tomar a providência para que a nossa inapetência espiritual seja restaurada, seja curada? Em nosso texto, o salmista tem uma grande preocupação quando lhe falta disposição para as coisas espirituais. Ele revela essa preocupação no Salmo. Ele grita do pó, ele recorre à graça de Deus. Vejamos este ensino neste Salmo. Primeiro, qual é o pedido do salmista conforme o versículo 25? Ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra. O versículo 25 diz, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É isto que pede o salmista,
que ele seja vivificado por meio da palavra. O que está acontecendo com a sua alma? Versículo 25 diz, está pegada ao pó. O entendimento aqui pode ser que ele está pressentindo a morte chegar, ou que as coisas terrenas e sua natureza pecaminosa têm lhe tirado todo o prazer em relação às Escrituras. Ele está preso às afeições da sua natureza pecaminosa, que não sente sinais de sua vida espiritual. É dessa maneira que nós vamos entender essa porção aqui do Salmo. Daí o seu pedido no versículo de número 26, vivifica-me. É como se ele dissesse, põe vida, Senhor, em meus afetos. Ele reconhece que no estado de morbidez espiritual em que ele se encontra, somente o Senhor pode fazer algo. Somente o Senhor pode lhe ajudar. Também ele reconhece que isso só pode ser feito através da palavra. É através da palavra que o Senhor vai o fortalecer. É isto que ele reconhece. Quem nunca sentiu uma frieza espiritual que não tivesse que clamar como salmista? Talvez você que esteja aí agora vendo esse vídeo, participando dessa devocional, esteja também desanimado espiritualmente, esteja enfraquecido espiritualmente. O desafio para você é fazer como salmista, é clamar pelo socorro do Senhor, é pedir ao Senhor que esteja fortalecendo a sua vida. Você reconhece a sua frieza espiritual? Então, clame a Deus vivificação e não culpe os outros. Segundo, versículo de número 26. O que o salmista fez? Ele expôs diante de Deus os seus caminhos. Veja o que diz aí o versículo 26. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. O que o salmista quer dizer com isso? Quer dizer que ele apresentou diante do Senhor os seus cuidados, os seus problemas, a sua ansiedade. Ele já confessou e buscou orientação de Deus para a sua vida. E o Senhor lhe valeu. Ele diz aí, e tu me valeste. Ele já tem experiência de que o Senhor é bondoso para com ele. Por isso o salmista deseja que ele mesmo o ensine o que fazer diante da situação, para que haja aquela comunhão deleitosa, prazerosa diante de Deus e com Deus. O que ele quer ensinar? Que diante da nossa necessidade, seja de confissão, de fortalecimento, de amparo, de direção, devemos buscar o Senhor, pois Ele nos auxilia. Você tem buscado o Senhor de todo o seu coração? Abra o seu coração diante do Senhor, pois Ele é misericordioso para com os seus. Terceiro, qual é o pedido do salmista conforme o versículo 27? Olha aí para o versículo 27. Faz-me atinar, ou seja, entender o caminho dos teus preceitos. O que ele está pedindo? Que ele compreenda aonde a palavra de Deus o conduzirá. Só a graça de Deus em sua vida para dar-lhe compreensão, abrir o seu coração para o verdadeiro entendimento. Ele já havia apresentado diante do Senhor os seus caminhos, conforme aí o versículo 26, mas ele quer o caminho indicado pela palavra. Para que ele pede isto? Conforme o versículo 27, para meditar. Esse é o seu desejo. O seu desejo
é que essas coisas pudessem ocupar a sua mente. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. As promessas da palavra de Deus têm enchido o seu coração? Você tem conhecido as promessas do Senhor e isto tem enchido a sua alma? Peça a Deus que te faça entender a sua palavra. Desta forma, você vai deleitar nelas. Por último, quarto, o que o salmista escolheu, conforme o versículo 30? Ele escolheu o caminho da fidelidade. Olha o que ele diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Fidelidade a quem? Ao Senhor, é claro, a palavra do Senhor. Ele quer ser fiel a Deus, custe o que custar, não importa o que as pessoas vão dizer, mas o seu desejo é ser fiel. Mas, que caminho difícil, e de fato é, pois é estreito, mas ele pede que o Senhor o mantenha nele. Daí ele não se conter, pois a tristeza toma conta do seu coração, conforme o versículo 28. Olha o que ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Há uma luta constante e sem a graça de Deus é tudo em vão. Por isso ele pede que o Senhor afaste dele o caminho da falsidade. Olha o versículo 29. Ele diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Ele compreende que somente o Senhor pode fazer com que ele o evite. O que ele pretende? Que o Senhor o ouça do pó e alegre o coração, para que ele esteja se deleitando na palavra do Senhor. Você tem sentido falta de gozo na comunhão com o Senhor e na leitura da sua palavra? Então, querido, clame ao Senhor. O Senhor ouve aos que clamam do pó. Querido, que você possa também pedir ao Senhor que esteja restaurando o seu vigor espiritual. Peça ao Senhor, clame ao Senhor que desperte a sua alma para a palavra dEle, para que você sinta deleite, prazer na comunhão com o Senhor, na palavra do Senhor. Aproveite esses momentos que nós estamos vivendo de pandemia e que temos que ficar o maior tempo possível dentro de casa para orar mais, para buscar mais a palavra de Deus, para ter mais comunhão com Deus. Você e também a sua família. Isso faz muito bem para a alma. Estar junto com Deus, não há nada melhor. É tudo o que de fato a nossa alma deseja. Tudo isso nós encontramos na palavra bendita do Senhor. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja abençoando também a sua família e que essa devocional alimente a sua alma, desperte a sua alma e restaure para que você possa ter o apetite espiritual pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Fique com Jesus. Grande abraço.